profecia, no entanto, não é para os que não creem, sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente, um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de mistérios que o reino de Deus aponta para a nossa necessidade de aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. Senhor, todo esse texto consiste na necessidade que temos de ouvir Deus e de compreender o que Deus está dizendo. O Espírito Santo torna esse ensino prático uma realidade que aborde, que alcance a necessidade que essa igreja e que cada indivíduo tem para podermos crescer no Espírito Santo, crescer na intimidade, crescer na oração, crescer na vida contínua. Oramos crendo e agradecidos já em Teu nome. Amém, amém? Amém. Pode se sentar, por favor. Como eu disse em oração, todo esse tema, todo esse texto trata de um assunto que é um dos assuntos mais emblemáticos que no trato humano com todas as religiões. O homem de qualquer lugar, de qualquer tempo, em qualquer religião, sempre desejou ter um contato com o divino, ter um contato com o ser que é Deus, o Criador. O ser humano tem esse anelo dentro dele. Mesmo não conhecendo Deus, de muitas práticas e de muitas maneiras, o homem deseja estabelecer uma comunicação e de alguma forma ouvir o que esse ser Criador tem a dizer. Quais as ordens que ele dá, quais as respostas que ele tem para a vida. A vida está cheia de questões. Ninguém pode dizer que não viva dia a dia com perguntas que não têm resposta. Mas aqueles que conhecem Deus estão consolados com uma certeza: Deus escolheu o seu povo. Amém? Deus nos escolheu e nos deu um livro. Esse livro se chama a Bíblia. Isso é prova de amor. Isso aqui é a prova de amor. Ele não somente nos escolheu, mas nos ensinou como viver. Bem, a nossa capacidade de comunicação com Deus, a nossa oração, encontra um grande entrave. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que o homem não sabe orar. Nós não sabemos orar como convém. Ponto. Deus enviou aos seus filhos, a igreja, o Espírito Santo, o Consolador. Ele nos ensina todas as coisas e nos ajuda a lembrar e estabelecer a comunicação espiritual com Deus. Porque o véu se rasgou, a parede da separação foi rompida e agora é possível ter relacionamento com Deus. Antes disso, antes de haver salvação, antes de entrar pela porta que é Jesus, é impossível de fato ter comunicação com Deus. Comunicação no sentido pleno. Deus está a ouvir o pecador, mas é quando o pecador é salvo e liberto, e quando ele conhece a verdadeira vida em Cristo, é aí que começa a carreira cristã. E esse é um convite que já desde então é feito nessa noite. Entrar pela porta. Jesus diz: eu sou a porta. Quem por mim entrar, entrará, sairá e achará pastagem. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que você esteja ouvindo a voz do Senhor, do Salvador hoje. Certamente Ele te convida para um caminho sobremodo excelente. Um caminho de amor, de vida e paz.
a questão da oração. Tanta gente busca resposta de oração, indo em lugares de oração, pessoas de oração, profetas de oração, buscando soluções, quando na verdade devia ir direto a Deus. Esse é o caminho. O Espírito Santo, mesmo que nós não saibamos orar, o Espírito Santo nos ensina e ele de fato intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É difícil explicar isso, a menos que você conheça o Espírito Santo. Se você já tiver o Espírito Santo, você entende o que eu estou falando. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, ele habitando dentro do ser, dentro da própria pessoa, você começa a sentir Cristo dentro de você. É algo tremendo e inexplicável. E o Espírito Santo começa a expressar, através dessa intercessão de oração, os gemidos inexprimíveis das coisas que não são possíveis nem em nossa inteligência discernir e transformar em conhecimento. Nós não conseguimos transformar a presença de Deus numa explicação. Eu só sei dizer uma coisa: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. O Espírito Santo nos ensina, com esses gemidos inexprimíveis, a orar no Espírito, a falar no Espírito e a orar em línguas. Aí nós vamos entrar naquela questão de Paulo. Paulo está dizendo que o conceito de comunicação espiritual através do dom de línguas é uma forma de edificação pessoal. E antes de dizermos que isso é uma pouca coisa, porque orar em línguas e ter edificação espiritual é muita coisa. Paulo não está desmerecendo aqui o dom de línguas, não. Ele está dizendo que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas. E ele vai explicando por quê. E você mesmo pode perceber nas linhas a seguir. Essa edificação pessoal que é gerada pela oração com gemidos inexprimíveis, que é gerada através do orar em línguas, é o fervor espiritual do crente. É o crente edificando-se a si mesmo e falando uma língua que ele mesmo entende. E como muito bem disse o pastor Caleb, não é a língua dos anjos. É simplesmente uma expressar da alma em contato, do espírito em contato com Deus, na sua comunhão pessoal, íntima, entre eu e Deus, entre você e Deus. Está entendendo até aqui? Está comigo? O que Paulo vai propor, meus amados, é que essa oração se amplie, essa oração de edificação pessoal, essa oração em línguas, se amplie até um nível de comunicação que se torne do inexprimível para o exprimível. Pô, me explica, o que quer dizer? Paulo está propondo que quando a igreja estiver reunida, quando estiver orando todo mundo junto, essa oração com fervor, essa oração em línguas, com o dom de línguas, se transforme numa linguagem inteligível, ou que oremos, a pessoa, você e eu, juntos aqui orando, pedindo a Deus para que nos ajude a interpretar o que nós estamos orando com gemidos inexprimíveis, para termos a compreensão e assim podemos edificar a pessoa que está do nosso lado, e assim haver uma compreensão mútua do que cada um está orando no Espírito. E que coisa maravilhosa, que coisa madura isso poder acontecer sem barulho, sem confusão, porque é disso que muitos têm medo, da confusão, do barulho, do vizinho chamar a polícia por causa da gritaria. Isso aconteceu em outras ocasiões, em outros lugares, em tantos lugares. Muita gente confunde movimento espiritual com barulho e acaba se apartando e deixando de se entregar à liberdade do Espírito para acontecer momentos divinos que devem fazer parte da vida da igreja. Amém? Então, eu vou abordar esse tema de um modo, como eu já disse, tornar esse ensino algo prático entre nós. Não adianta falar de uma teologia distante e não aplicável. Nós precisamos atacar problemas reais que podem nos impedir hoje de sermos a igreja apostólica bíblica do qual Paulo propõe aqui no seu livro para os Coríntios. O que pode nos impedir de verdadeiramente conhecermos o que é isso?
Primeiramente, para falarmos sobre essa comunicação com Deus, onde Deus edifica a nós mesmos e aonde nós podemos edificar uns aos outros, portanto, é um ambiente de oração. Primeira coisa, se você quer conhecer mais sobre dom de línguas e sobre dom de profetizar, você tem que gostar de oração. Primeiro ponto, você tem que participar das reuniões de oração da igreja. As orações de oração da igreja são com poucas pessoas, mas são deliciosas, são gostosas, são muito boas, e eu não troco. A gente sabe como que é importante, nesse período aí que a gente ficou paradão aí, fazendo live, como que é importante você ver o irmão orando perto de você. Como que é importante, né? Aqueles que podem, eu entendo que tem irmãos que não podem estar aqui. Isso a gente entende perfeitamente. Mas é necessário que, para conhecermos o dom de línguas, para sabermos o que é profetizar, nós precisamos de gostar de oração, nós precisamos de participar de reuniões de oração e aprender a orar junto com outras pessoas que oram, com líderes espirituais que oram. Eu aprendi a orar vendo pessoas orando que oravam mais que eu acreditava até que tinha alguma coisa especial, mas não era nada, eles não tinham nada. Quem era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que faz tudo. Não existe ninguém que tenha um poder espiritual, especial, que faz as coisas, faz tudo acontecer. É Deus, gente. É Deus, irmãos. É Deus que usa a vida das pessoas, que dá a impressão, e nós vamos entender por que dá essa impressão. E as pessoas obedecem aquilo que é alguém que é profeta de Deus. As pessoas obedecem. Por quê? Em segundo aspecto, a nossa igreja, nós aqui, não adianta falar de outro contexto, nós acreditamos no dom de línguas. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo com liberdade para orarmos e profetizarmos. Você pode orar? Você pode orar em línguas? Você pode profetizar? Sim, você pode profetizar. Porque se nós não falarmos isso, se nós não falarmos que nós cremos no dom de línguas, que nós cremos na manifestação dos dons de línguas, sabe o que pode acontecer? E se nós não ensinarmos isso, eu temo, nós, pastores, que uma próxima geração que aí está, lá embaixo, não conheça, se nós não ensinarmos. Se eu puder perguntar a um menino desse, adolescente jovem, o que é o dom de línguas, se ele fala em línguas, ele talvez não vá saber o que responder. E nós temos que pensar e devemos declarar que nós cremos. E o que nós cremos? O dom de línguas, a manifestação do Espírito. Nós devemos ensinar, para que não tenha a possibilidade de que uma próxima geração não saiba o que é o dom de língua, não saiba o que é profetizar, e não busque. E por fim, extingua e apague o dom do Espírito. A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito. Nossos momentos de oração devem permitir, com toda a liberdade, com que a manifestação do Espírito edifique e produza os seus resultados. Nós não conhecemos ainda o poder da oração. Nós precisamos amar mais a oração e ficarmos mais intrigados com o que Deus é capaz de fazer. Nós precisamos de ler nas Escrituras o que Deus faz através de oração a um povo a quem Ele quer abençoar. Porque quando Deus quer abençoar um povo e trazer avivamento sobre um povo, Ele põe esse povo de joelhos. Mas devemos dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ser empecilho para o que Deus tem para realizar. Me ajuda a amar a oração. O propósito de Deus é esse. É o propósito de Deus nesse texto. Meus amados, para que existe oração? Para que existe o dom de línguas? Para que existe o poder do Espírito Santo? Muitos confundem o barulho, a confusão, o espetáculo, né? Uma coisa que um dos grandes mestres gregos da
do teatro, né? Ele criou o termo catarse. Catarse. O sentido é gerar uma emoção coletiva a ponto de fazer as pessoas perderem o equilíbrio emocional por um tempo, através de um espetáculo. Esse conceito da catarse, alguns têm levado para o lado meramente de manipulação em massa. Tem nada a ver com o Espírito Santo. E essa é a razão porque, e muitas vezes, se não houver o dom do discernimento de Espírito, eu gosto mais da manifestação do Espírito Santo. Eu estou dizendo aqui, olha irmãos, eu não sou nada. Eu já vi coisas tremendas e inexplicáveis acontecerem em um lugar onde tem muita gente orando. Já vi. Não me impressiona tanto. Mas o que Deus faz num grupo de 3 ou 4, 5 e 6, quando as pessoas estão sentadas orando, isso eu já vi muitas vezes. Talvez porque a gente é pastor de uma igreja pequena, talvez porque a gente sempre gostou de grupos pequenos, eu sempre trabalhei com grupos pequenos. Então é algo sublime e extraordinário o que Deus faz em qualquer lugar, em qualquer situação, onde houver liberdade para o Espírito Santo agir. Existe dons e existe poder, é para ser usado, gente. O poder é para ser usado como um capacitador da missão que nós temos a realizar. Nós temos uma missão muito grande para cumprir. Os dons não são para brincar. O que o pessoal de Corinto parecia estar muito interessado, de fato, eles deixam claro que eles davam uma valorização exagerada ao dom de línguas, como se fosse a forma mais profunda de espiritualidade. E Paulo não concorda com isso. Paulo vem dizer justamente o contrário. Se vocês não tiverem alguém para interpretar, o que adianta esse montão de barulho, de um monte de gente falando um monte de língua ao mesmo tempo? Então Paulo vem trazer uma ordem no culto. Mas preste atenção, o poder é necessário, você precisa de poder. Você não pode chegar para fazer a obra de Deus sem ter poder, não tem como. Existe para dar coragem. O Espírito Santo te dá coragem, o Espírito Santo te dá ousadia, o Espírito Santo te capacita para uma missão. Como é que você vai conseguir chegar no seu trabalho lá e fazer um trabalho lá? Se o chefe te der liberdade para você fazer um culto lá, como é que você vai fazer? Você tem que pedir o Espírito Santo, me dá poder, capacitação. Esse poder, através da oração, transforma um discurso frio numa eloquente exposição cheia de graça e sabedoria, que produz nos ouvintes uma glorificação do nome de Deus. As pessoas não vão dizer assim, não é o irmãozinho, é Deus que está fazendo na vida dele. Eu tenho que ouvir, porque isso não é homem, não, é Deus que está falando. Como é que Deus não sabe nada da minha vida? Essa pessoa não sabe nada da minha vida. Como que essa pessoa fala? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Então, nós vemos um exemplo muito claro disso. Às vezes pessoas com muita capacidade intelectual e cultural podem chegar e fazer um discurso frio a respeito de um tema, mas uma pessoa iletrada, uma pessoa sem condições de preparo, chega com a graça especial e com o seu fervor e com a sabedoria da sua simplicidade, consegue convencer e quebrantar os seus ouvintes. Exemplo claro disso, em Atos, quando Pedro começou a pregar o seu discurso, ele começa a pregar e ele acaba, e quando ele termina, 2 mil almas, 3 mil pessoas se convertem e vem perguntando para ele: o que eu vou fazer agora que você me falou isso? Eu não estava sabendo disso, agora eu sei, porque o que você me falou é muito claro, não tem dúvida. Essas 3 mil almas chegaram, e as autoridades queriam prender Pedro. Aí chegou um mestre chamado Gamaliel e falou assim: olha, vocês prestem atenção. Uma coisa é Jesus de Nazaré que foi morto. Jesus de Nazaré já está morto, certo? Né? Os judeus lá, os líderes mataram o mestre. Aquele que era chamado o chefe da seita dos nazarenos, ele foi morto. Ele que era aquele que tinha um poder de fala muito grande, que unia multidões, que juntava gente e ninguém conseguia prender ele. Às vezes um soldado
soldado saía para prender Jesus, e ele falou assim: eu nunca vi um homem falar desse jeito, nós não conseguimos prender ele, não tem jeito. Agora, Jesus não está mais entre eles. Porém, aqui são pessoas que não têm o menor preparo. Essas pessoas são analfabetos. Essas pessoas não falam nada, eles não conhecem nada, não tiveram escola como Jesus, que se preparou, foi preparado pelo Espírito Santo desde cedo, desde os 12 anos. Jesus falava outras línguas, além do hebraico. Meus amados, eles falam assim, esses caras não têm condição de falarem isso e saberem tal coisa, ter tanta profundidade e ousadia. Como que eles falam de cor textos inteiros? De Isaías eles não sabem ler, estudaram tudo na base da memória. Como? E aí Gamaliel fala assim: olha, não briguem com eles, porque se você estiver brigando contra homem, a obra vai cair, a obra vai morrer, porque tudo que é do homem acaba. Agora, se vocês estiverem lutando contra Deus, cuidado. Então, para não ter o perigo de vocês estarem lutando contra Deus, porque isso só pode ser Deus, porque esses homens não têm capacidade para fazer isso que eles estão fazendo, deixa eles vivos, não mexe com esse povo não. Aleluia. Esse foi o conselho que foi dado por causa do poder e da ousadia que foi vista em homens comuns, homens simples, homens pescadores. E você sabe muito bem como é que era antes da descida do Espírito Santo. Como é que era Pedro? Temeroso, negou o Senhor. E aí vem a graça do Senhor e enche. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer? Ele vai te conduzir uma vida de oração. Eu quero mais de Deus. Você quer? Precisamos disso. Nós precisamos, irmãos, para sermos igreja. Aqui no texto, entrar um pouquinho no texto. Seguir o amor é seguir Jesus, no versículo 1. Procurar com zelo os melhores dons. Zelo quer dizer diligência, quer dizer afeição íntima, quer dizer interesse de verdade. Se você quer conhecer, entrar mais fundo nos dons espirituais, buscar com zelo, entra de cabeça na oração. Aleluia. Amém? Os coríntios, como dissemos, tinham algumas inclinações para o espetáculo, para a festa, para barulho. Mas Paulo, no versículo 2, ele fala sobre mistério. Aqui diz o seguinte: aquele que fala em língua não fala para as pessoas, mas fala para Deus, e ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. O que é mistério, gente? Eu vou dar apenas 4 aspectos dessa palavra e desse conceito bíblico sobre mistério. Porque as pessoas vivem muito atrás de soluções, porque somos naturalmente curiosos, e a gente quer saber sempre o que está acontecendo, né? A gente sempre está rolando, e nós vivemos num mundo que é a era da informação. Então você vê como é que nós estamos lascados. Nós somos curiosos e nós vivemos numa era onde a informação é veloz como a fibra óptica. Meus amados, o mistério, segundo a Bíblia, primeiramente, ele é eterno. Porque ele trata de boas novas da salvação. E tudo que envolve salvação vem de cima, portanto é eterno. Outro aspecto, ele é histórico. Tudo que é mistério é histórico. Porque tudo que diz respeito aos mistérios de Deus envolvem vidas que estão inseridas dentro de um plano terreno, onde todo mundo nasce, vive e morre. Então, os mistérios de Deus hoje são quase 7,5 bilhões de mistérios nesse nosso planetinha aqui. E claro, como eles são históricos, eles têm um período para acontecerem e se estabelecerem aqui nessa terra, porque só existe mistério aqui na terra. Lá no céu não tem mistério não, tá? Amém? E aí diz que fala o próximo item: mistérios são espirituais. Eles são essencialmente espirituais porque eles exigem uma percepção. Nos evangelhos, Jesus diz que os mistérios do reino de Deus são dados só para aqueles a quem Deus escolhe. Nós estávamos falando sobre isso aqui hoje, na escola bíblica dominical. Os mistérios de Deus não são para qualquer um. Os mistérios de Deus são espirituais e eles se discernem, se descobrem
ou são abertos, são revelados somente àqueles a quem Deus escolhe. E por último, ele é escatológico. Mistérios são escatológicos, porque dizem respeito a um período de tempo em que a terra tem a sua maturação. Essa velha terra e esse velho mundo já tem um tempo previsto e é chamado na Bíblia de o tempo do fim. O tempo do fim, essa terra aqui, meus irmãos, já está chegando. Você está vendo aí que o o calor já não está dando mais, daqui a pouco isso aqui já não vai estar não mais para habitar mesmo. Então Jesus tem que vir para fazer novo céu e nova terra. Essa consumação do tempo vai acabar com os mistérios. Está entendendo? Eu estou falando isso porque já que todos nós somos tão interessados em descobrir coisas, né? E todo segredo é temporário. Não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. O Senhor Jesus já disse isso. Então nós devemos estar bem atentos. Os dons de revelação não são com outra finalidade, a não ser para a revelação das coisas excelentes de Deus. Nós não podemos usar mal os dons da revelação. Os dons da revelação não são para descobrir coisas levianas, né, particulares da nossa curiosidade ou engenhosidade. De fato, segredos que gostaríamos de ter acesso, né? E graças a Deus, todos os mistérios vão ser revelados, porque o Senhor quer nos incluir no grupo daqueles que vão herdar todas as coisas. Então você vai poder saber tudo depois, daqui a pouquinho, dentro do plano eterno, e até dentro da teologia paulina, a eternidade é logo ali. A eternidade está ali pertinho. Tudo que você precisa saber, você vai saber. E então, profetizar, o que é? Profetizar é pronunciar a mensagem divina sob direção do Espírito de Deus. A mensagem pode ser para exortar, para ensino, para concessão de conhecimento, conforme está escrito aqui. É um conhecimento sobrenatural a respeito de uma situação em particular. Às vezes Deus quer revelar sobre uma situação em particular. Ou ele aponta para o presente. Aponta para o presente contendo previsões feitas no passado. Isso se chama citações proféticas. Gente, é maravilhoso quando isso acontece. É maravilhoso quando isso acontece. Vou dizer aqui, em Atos, quando o povo começou a falar em línguas e começou a cada um falar na língua de sua da pátria estrangeira, e quando as pessoas começaram a regozijar e a saltar no Espírito Santo com línguas de fogo, e o povo pensou que todo mundo estava bêbado, lembra da situação? Nessa hora, o que foi que os apóstolos disseram para o povo atônito diante dessas manifestações? Nós não precisamos ter medo do Espírito Santo, gente. Não precisamos ter medo de ser enganado. Deus não deixa a gente ser enganado, amém? Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo de orar. Não tenha medo se alguém levantar e começar a falar em línguas. Tenho certeza que com a maturidade que vamos aprendendo, daqui a pouco nós estamos conseguindo alguém levantar, falar em línguas e outros ficam quietos até que alguém levante para interpretar. Aí vai ser legal. Mas, meus amados, o que os apóstolos falaram para aquela população que estava ali perguntando se eles estavam bêbados? Eles fizeram uma citação profética de algo que estava escrito por Joel há 400 anos atrás. Eles disseram, sabe o que está acontecendo aqui? É o que está escrito lá no profeta Joel, que os velhos terão sonhos, e derramarei o meu espírito sobre os servos, sobre as servas, os filhos, e todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquilo foi tremendo, aquilo que começou a acontecer ali. Alguém teve uma revelação do Espírito Santo. O que acontece é o seguinte: sob a orientação do Espírito Santo, as pessoas que estão dentro desse ambiente, e se é um ambiente onde existe temor, e as pessoas de fato estão querendo Deus, buscando Deus com corações entregues e verdadeiros, o Espírito Santo orienta, e então você pode, mediante
as profecias bíblicas, porque é o seguinte, tudo que tem caráter profético pode ser testado. E a consistência de uma profecia tem a ver com os ensinos das Escrituras. Amém? Vou citar mais um exemplo aqui. O que aconteceu aqui ontem? Foi muito prático, muito interessante. Estávamos aqui orando no grupo. Deus moveu o coração do Anderson e do Caleb para estarem fazendo uma reunião de vigília de oração. E eu gosto de ver vigília de oração, gosto de participar. Eu queria ver a participação dos jovens nessa vigília, porque eu amo vigília e sei que a importância que a vigília tem na vida do cristianismo como um todo. Glória a Deus. Ainda não chegamos naquela hora, mas ontem foi um pontapé inicial importante. Não foi? Foi tremendo. E em determinado momento nós fizemos aqui um momento de encontros divinos, onde a gente reuniu em grupos menores e cada um foi ler a Bíblia e buscar na Bíblia um direcionamento de uma palavra profética. E nessa palavra onde Deus mostra uma confirmação interior que você tem, você percebe Deus querendo falar alguma coisa no texto. Você vai para qualquer texto, Deus te leva para Salmo, Deus te leva para um texto profético. E eu citei como exemplo o texto que eu tinha aberto algum tempo antes da reunião aqui, que é um texto que dizia o seguinte: joguem fora as suas imagens de escultura e eu derramarei chuva sobre vocês. Eu não sei onde está esse texto, mas eu falei não. Eu não sei onde está. Mas esse texto é uma profecia cujo o conteúdo tem consistência com os ensinos das Escrituras. E quando eu estou falando, eu estou profetizando, citando. Você está entendendo o que é profetizar na Bíblia? Profetizar é você fazer uma citação profética de algo que está no presente, de modo que isso se torna uma vivificação da mensagem da palavra que foi dita, que está aqui dentro, gente, não está fora. Não está fora, está dentro da Bíblia. Quando você chega com autoridade, orada, você já orou antes, e você chega para aquela pessoa problemática na sua família, que está vivendo e sempre reclamando, e você chega e fala para ela assim, não de qualquer maneira, mas você chega com amor e com poder. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará sobressair a tua justiça como a luz, teu direito como o sol do meio-dia. Você está profetizando, você está profetizando, e Deus está usando você. Olha só que tremendo que é. E nós abrimos mão muitas vezes desse ministério. Meus amados, houveram profetas no Velho Testamento. Todo profeta, toda pessoa que foi levantada em nome de Deus na Bíblia é profeta. Você tem uma ideia? Olha só como é que são. Saul, o Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou. Nós sabemos que Saul foi uma pessoa que se perdeu no caminho, mas ele profetizou. 150 anciãos do arraial de Israel, veio sobre eles o Espírito Santo, e esses 150 anciãos, está escrito lá em Êxodo, eles profetizaram também. Eles nunca tinham profetizado, e eles profetizaram. O sumo sacerdote que assassinou Jesus, pela sua boca, João diz que ele diz o seguinte: é necessário que um inocente morra pelo povo. E ele não sabia, mas ele estava sendo usado como sumo sacerdote para profetizar que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que deveria morrer pelo povo. E ele era sumo sacerdote, Deus usou as palavras dele, ele foi profeta sem saber. Uma mula de um homem chamado Balaão foi usada para profetizar. Então não pense que profetizar é um dom supremo como o amor. Porque profetizar é um dom que é divino, é superior a línguas, mas não é evidência de salvação não, tá? Ok? Está escrito lá na Bíblia que o Senhor Jesus, naquele dia, a pessoa vai dizer assim: Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome nós profetizamos. E ele vai dizer assim: olha, na verdade nunca vos conheci. Que isso, pastor? Então quer dizer que profetizar é um negócio legal, mas o mais importante mesmo é ter Jesus no coração, amém? Tem muita gente que fica achando que não, gente. Nossa caminhada é uma caminhada longa e tem muitas coisas para nós crescermos e aprendermos. E uma das coisas que nós descobrimos é isso: que
Deus, o Espírito Santo, nos traz orientações. Houveram profetas que foram recebidos, que foram aceitos. Em tempos de avivamento, por exemplo, Moisés e Elias foram homens que eles não pediam, eles decretavam, eles davam ordens e o povo obedecia. Agora, teve profetas que em tempos de apostasia pediam com súplicas, chorando, como Jeremias, e não foram atendidos. Então, o fato é que ser profeta é simplesmente falar aquilo que Deus o enviou para falar e ser aquilo que Deus quer que você seja, onde quer que você esteja. Não quer dizer que todo mundo vai ouvir, nem que todo mundo vai aceitar, que todo mundo vai te seguir, ou vai fazer o que você está falando, mas o importante realmente é o Espírito de Cristo. Eu quero encerrar, minha conclusão é essa. Ore a Deus, ore a Deus, ore em línguas, ore com gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo te der. Edifique-se a si mesmo, porque na Bíblia diz o seguinte, aqui diz o seguinte, olha: o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Você acha que é pouco orar em línguas? Quantas pessoas não estão edificadas na igreja? Quantas pessoas estão fracas porque não edificam a si mesmo? Quantas pessoas estão dependendo e precisando de ouvir alguém ora? 6 horas por dia. Se orar em línguas, se orar edificando a si mesmo, ainda está bom. Isso aqui é só uma introdução do assunto. E Apocalipse 10:10 diz assim: onde é que está? 10:11. Isso. Bom, o texto que está aqui é: na minha boca era doce como mel, quando comi, o meu estômago ficou amargo. Então disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui é um dever que o Senhor dá ao seu servo João. Mas eu quero frisar, quando Deus fala, o anjo fala para João assim: o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Meus amados, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E quando eu falo em nome de Cristo, sob o poder do Espírito Santo eu devo estar. Peça sempre que o Espírito Santo o capacite com poder, toda vez que você for orar. Toda vez que você for falar para uma pessoa do amor de Deus, peça o Espírito Santo para te habilitar, para te capacitar. Porque para isso o Espírito Santo veio, para nos capacitar para a nossa missão. Amém? Nós temos muito para fazer, nós temos muito para vencer e muitas almas para ganhar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos nesse momento orar e colocar diante de Deus a nossa disposição de oração, para que Deus fale conosco. Fale comigo, Jesus. Fale comigo, Senhor. Eu quero aprender e eu quero amar a oração. Eu quero me comprometer a aprender com o Espírito Santo. Eu quero dispor-me para ser edificado, para que eu possa aprender a edificar a mim mesmo, para que eu possa deixar de lado as coisas que estão tirando a minha edificação pessoal, de começar a aprender de Deus como orar, aprender do Senhor como orar em línguas, como orar, como edificar a mim mesmo. Oh Espírito Santo, eu te suplico, Espírito Santo, tu sabes que eu não sei orar. Eu preciso que tu me ajudes a falar essa linguagem, que é a linguagem do céu, a linguagem da adoração, do louvor, do engrandecimento do teu nome, do bendizer do teu nome, de quem tu és, quem o Senhor é. Me ensina, Senhor, a te glorificar e a te exaltar, para que eu possa conhecer os seus mistérios. Eu sei que o Senhor tem muito mais para me ensinar a respeito de mim mesmo do que da vida do outro. Eu sei que o Senhor tem muito mais para me ensinar
ensinado que aquilo que está escrito na internet, no Google, Senhor, me ajuda a crescer e ser edificado para que minha vida seja um farol, que o teu nome seja glorificado e eu seja profeta do Senhor entre as nações, conforme o Senhor, Deus, tem levantado o teu povo, os teus escolhidos, Pai. Oramos crendo no poderoso nome de Jesus, teu santo nome agradecidos. Amém.